Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, um canal fofo, depois do vídeo do Enzo das Crônicas de Nárnia, tá mais fofo ainda. Bem, mas hoje é dia de tag, daqui a pouco eu vou falar do Enzo de novo. Hoje é dia de tag e a tag é: você tem esse livro? Enzo, roda a vinheta. Amores, olha isso! A tag ficou enorme, enorme. Eu sei que eu falo muito, eu tentei falar rápido, tentei me controlar, mas não consigo. Então, são 20 perguntas, essa tag. A gente vai dividir esse vídeo em 2 dias. Então, no primeiro dia, serão as 10 primeiras perguntas e, obviamente, no segundo dia, as 10 perguntas seguintes, as 10 últimas perguntas. Não fujam, tem gente que assiste ao primeiro vídeo quando é uma sequência e foge do segundo. Não fujam, porque são 10 perguntas muito diferentes. Você tem esse livro? Pá, pá, pá. E a outra? E esses outros? Você tem esses livros? Pá, pá, pá. São muito legais. Então dividiremos em 2 tags. Aqui é a Adriana do futuro falando da Adriana do passado num momento de desespero editorial. Mas tudo vai dar certo, o Enzo já rodou a vinheta, então vídeo pra frente. Até mais. Olá! Então, esse vídeo é um vídeo de tag, são perguntas sobre livros. Você tem esse livro? Você tem um livro infantil? Você tem um livro escrito sob pseudônimo? São perguntas bem legais. É uma greg gringa do canal Keeping Tabs, foi traduzida pela Beatriz Paludetto, canal importante aqui de Booktuber também, mas me foi sugerida pelo Oswaldo Arthur do Garrancho. Então eu vou colocar todos esses links aqui na descrição do vídeo para você assistir a tag original e as tags brasileiras aqui que já houve sobre esse tema. Mas antes, muito obrigada pelos comentários feitos no vídeo do Enzo. Ele ficou muito feliz de fazer aquele vídeo, muito, mais até do que eu esperava. E eu tô muito orgulhosa e eu fiquei muito contente, sou muito grata pela... Tá dando a mão aqui. Sou muito grata pelos comentários e é isso. Então haverá mais vídeos do Enzo aqui no canal, né? Essa parte de fantasia que ele manja muito, muito mais do que eu. Então serão mais vídeos do Enzo aqui no canal. Bem, vamos lá. Primeira pergunta, você tem um livro infantil? Sim, fui professora, né, de Fundamental 1 por 8 anos e gosto de livros infantis também. Então eu trouxe 2 de autores importantes. Aqui o primeiro, A Maior Flor do Mundo, do Saramago. Esse livro aqui é de 2001. E do Mário Vargas Llosa, argentino, Fanchito e a Lua. Aqui é bem legal, porque ele é metalinguístico. É o Saramago falando que ele não sabe escrever para crianças, mas que mesmo assim ele vai tentar contar uma história. Então aqui, ó, a ilustração do Saramago, né, pensando, e vai contar a história de um menino que procura, que tem sonhos, que sai em busca. No caso, vai ser de uma flor, ele vai encontrar uma flor, mas o percurso é sempre importante. E aqui, Vargas Llosa, argentino, as fotinhos dos autores sempre vão aparecendo. Fanchito e a Lua, na verdade, o Fanchito ele quer dar um beijo numa menina, a menina mais bonita da sala dele. Fofo. Sim. E, enfim, a Lua vai estar envolvida nessa história e eu não vou falar muito, senão essa tag acaba só no ano que vem. Mas são 2 livros importantes e uma graça. Você tem um livro que você não entendeu? Gente, eu fiz 2 faculdades de humanas, depois eu fiz 3 pós-graduações. Em uma dessas faculdades de humanas eu fiz uma outra titularidade. Então, gente, são 6 cursos, né, que eu saí da universidade. E tem muita coisa que eu não entendi. Agora, o primeiro susto que eu levei foi no meu primeiro ano de jornalismo. Enzo, liga o ar, por favor. Tá um calor africano aqui dentro. Foi no meu... Sabe, tipo Saara? É assim, Santos é assim. Gente, quando eu escutei o professor falando o nome do texto, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Que? Meu...
aconteceu com a minha turma inteira. Eu tava no primeiro ano de jornalismo e eu escutei isso e falei, gente, o que é isso? Walter Benjamin, ok, não conheci o autor, porque na época eu não sabia a teoria de nada. É um texto maravilhoso. Vamos devagar. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade, na era da fotografia. Então, como a fotografia vai interagir com a obra de arte, vai manter sua perenidade, não vai, quais são as funções. O texto é muito legal, mas eu levei uns 6 anos, assim, de uma faculdade para outra, eu li mais de uma vez, mas na primeira vez eu não entendi nem o título. Então, enfim, e tem muita coisa que eu não entendo até hoje, tá? Dessas questões teóricas que eu leio de novo. Eu tô lendo com a Deia, Uma Família que Lê, o livro A Epopeia de Gilgamesh. E a introdução, né, à história, ela traz questões, porque é uma obra de filologia, né? Houve muita pesquisa e juntaram-se obras. A Epopeia de Gilgamesh é mesopotâmica, foi escrita em tabuinhas de argila, enfim. E aí a parte teórica da introdução, eu levei um banho. Demorei 2 dias para ler, não eram muitas páginas, mas exatamente por ser muita coisa que eu ainda não entendo. Então tá aqui, né, para entender, leva várias vezes, mas a gente entende, então uma hora depois a gente chega lá. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? Sim, e acredito que haja muitos livros baseados nas novelas, né, do ciclo arturiano, Histórias do Rei Arthur. E aí eu trouxe, que essa coleção, As Brumas de Avalon, muito famosa nos anos 80 e 90. Por quê? Porque é a história do Rei Arthur sob o ponto de vista da Morgana. Então as personagens femininas são muito importantes aqui. A Morgana, se não me engano, era irmã do Merlin, também feiticeira, irmã do Mago Merlin. Então, não li, tá? Lembro que eu comecei a ler e também parei por, sei lá, alguma questão da vida. Eu comprei em 2016, faz um tempão que tá aqui, não rolou ainda. Mas eu tenho uma amiga que devorou isso, assim, tipo, sei lá, 10 dias tinha lido os 4 livros. Então, é bacana, uma obra de ficção baseada em outra obra de ficção. Você tem uma série que não finalizou? Sim, eu não sou muito de ler séries, mas aqui era um grupo de leitura, né? Eu participei desse grupo durante a pandemia, e da Raquel Kusk, uma inglesa. Esboço foi o primeiro livro, depois Trânsito, Jesus, o ser humano não sabe segurar, né? Depois Trânsito e por fim Mérito, que tem uma narradora, a Fei, e a Fei ela vai, na verdade aqui a gente tem muito uma relação familiar, vai contar, começa numa viagem em que ela é uma escritora, ela fala muito pela boca das outras personagens. Então ela vai construindo a história, a gente amarra a história pelo que os outros dizem e que ela nos conta, portanto há um filtro. Ela é uma escritora, há um outro filtro, né, da criatividade do ser humano que ela é. E a história começa como um esboço mesmo, esboço do que virá. Ela sai da Inglaterra e vai para a Grécia, era um curso de escrita criativa, esse eu li. Aí depois que veio o Trânsito, que é o trânsito na vida dela mesmo, que é um período do divórcio, ela vai morar em Londres, e depois Mérito, eu não lembro sobre o que é, mas é o 3º livro, e enfim, é uma série que não abandonei porque é ruim não, que o primeiro livro eu li bem rapidinho, mas acabei lendo outras coisas. Lerei, tá? Então, Raquel Kusk, tá aqui. Você tem um livro esgotado? Sim, o que é uma pena, que esse livro esteja esgotado, a gente só acha em sebos e tal, que é Crônicas da Província do Brasil, do Manuel Bandeira. Bom, Manuel Bandeira, a gente pensa em poesia, em Semana de Arte Moderna, sendo que o Bandeira, ele foi simbolista no começo da carreira. O Bandeira nasceu em 1880 e bolinha, deixa eu ver direito aqui, 1886. Tem a história da tuberculose, ele achou que ia morrer aos 10 anos de idade, e ele acabou vivendo até 80 anos, né? Sempre achando que ia morrer amanhã. Isso está muito na história dele, na poética dele. E aí, por conta da semana, a gente lembra do Libertinagem, do Estrela da Vida Inteira, e se esquece, Estrela da Vida Inteira é a obra completa dele, que saiu nos anos 60, mas Estrela da Manhã, que também é da época da semana. E ele fez muita crônica boa,
né? Então aqui, Crônica da Província do Brasil. Drummond, Rubem Braga, há muitos nomes bons na crônica. E, olha que interessante, como coincidências não existem. Essa semana que passou, eu conversei com a Lu Assunção. Lu Assunção, temos aqui o livro de crônicas dela. Vai aparecer aqui a capinha, né? Lu, desculpa, mas sumiu aqui. Musa Medusa? Não. Gente, vai aparecer a capinha aqui. Temos o livro, a questão da crônica que tá na minha cabeça. Recentemente eu conversei com ela sobre uma discussão acerca do fim da crônica. Porque a crônica é um gênero do cotidiano. Você tem que olhar para o mundo, né? Para, a partir do fato do mundo, você escrever a sua ficção. Ainda tô aqui, rodando, procurando o livro da Lu na minha cabeça. Enfim, e um escritor chamado Julian Fuchs, né, que é um escritor bem premiado, inclusive, ele vai publicar uma coluna semana passada sobre essas questões do fim da crônica. É que as pessoas dentro das caixinhas das redes sociais não enxergam o que está aparecendo aqui do lado. Né? Filho, empresta o livro, por favor. Aqui, vejam. Olha a capa. Uma pessoa na rua, aí um senhor de guarda-chuva, ambos se encontrando, A crônica, ela parte disso. Ela parte de qualquer elemento cotidiano. Olha aqui, de novo. Trabalhadores, o que poderia sair daqui? Então as pessoas não estão mais vendo isso, elas não estão... Ou elas falam de catástrofe, ou estão fechadas nas suas caixinhas das redes sociais. Então esse escritor, o Fuchs, estava comentando sobre desventuras de uma mulher que levou um susto e sobreviveu. Lu, eu te amo. Vai aparecer de novo aqui a capa. Lembrei, viu? É assim que funciona. É assim que eu olho para uma coisa, eu fico assim pensando. Aquele objeto começa com T e serve para segurar a câmera. E 2 horas depois eu lembro. Tripé. Então, lembrei do livro da Lu, falei da questão da crônica e, infelizmente, esse livro é da Cossack Knife. De novo, filho. Mulher tá complicado. Cossack Knife, uma editora elegante, de títulos elegantes, que fechou em... Putz, é um livro tão legal. Aí eu passei, desculpa. Que fechou Ela fechou em 2015. É um catálogo bem legal, mas você não acha mais os livros. Esse livro eu vi, tem em sebos virtuais, não é difícil de achar. É um livro belíssimo, vale para conhecer a crônica do Manuel Bandeira, que não é tão conhecida. E mais ainda, para a gente fazer esse gênero crônica ferver aí nos canais, para as pessoas lerem. Porque se as pessoas consumirem crônica, a crônica vai continuar sendo produzida. E aí o autor vai ter que sair da sua caixinha para olhar o mundo. E as pessoas vão olhar o mundo junto com eles. Então, é isso. Você tem um livro em edição de bolso? Sim. E aí, enquanto eu estava separando os livros de hoje, eu dei risada. Eu sempre dou risada comigo mesmo. Mas eu dei risada pelo seguinte. Livro de bolso, a gente pensa em livro pequeno para colocar no bolso. E aí eu estava olhando os meus livros de bolso e, na verdade, eu pensei numa outra acepção, num outro significado. Livro de bolso porque você não tem dinheiro no bolso para comprar uma edição mais requintada, com mais textos de apoio e tal. Eu tenho aqui, eu separei, eu tenho muito livro de bolso, porque, já falei, né, estudante nunca tem dinheiro, professor também, eu tinha uma camiseta, não me sequestre, sou professor. Então aqui, eu tenho o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, não, ele é um homem francês, se você falar o nome dele, olha como é que fala, Dumas. Eu tenho aqui 2 volumes de bolso. Meu, não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu comprei. Então eu sei que eu devia estar pensando no meu bolso, porque essas edições são mais em conta. Olha o tamanho da letra, a cor, o branco da página, o espaço entre linhas, que delícia, né? E essas edições, em geral, elas são coladas, elas não são costuradas. Ou seja, você tem um livro e, de repente, você tem 1000, porque ele vira fascículos, né? De escola inteirinho. Mas, o Conde de Monte Cristo, você leu nessa edição? Não, eu li o Conde de Monte Cristo adaptado na minha adolescência e depois eu não reli.
Mas é uma história que eu tenho muita vontade de ler de novo. Só que aí, assim, vou esperar ter uma graninha e ter tempo, né? Porque aqui é grande a história. Para conseguir uma edição não só mais confortável, mas uma edição com mais textos de apoio. Agora, o livro de bolso, gente, quando você não tem grana, é o acesso que você tem. Então, vale a pena. De bolso e de bolso. Tá aqui, o Enzo tá me ajudando, que hoje é muito livro, tô tentando ir rápido, tá? Você tem um livro escrito por um autor usando um pseudônimo? Sim! Aqui, elas não usam mais pseudônimos. Mas, no século XIX, era muito difícil uma mulher publicar. Então, o que as irmãs Brontë fizeram? Elas criaram os irmãos... Cadê? Tá aqui. Os irmãos Bell. Então, Charlotte assinava como Currer, Emily assinava como Alice e Anne assinava como Acton. Elas publicaram em 1846 um livro de poemas assinando como os irmãos Bell. E depois, livros que a gente conhece como Jane Eyre, da Charlotte, como O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily, e um que eu não tenho, vou colocar aqui a capinha, Agnes Grey, da Anne, foram publicados os 3. Então tem um aqui, imaginário, vai aparecer aqui. Depois que a gente foi pra Nárnia, gente, tudo aqui vai ser tranquilo. Esse terceiro livro, né, os 3 foram publicados em 1847, sob pseudônimos. Depois, elas puderam começar a publicar com o próprio nome. E aí hoje a gente tem os livros assinados pelas irmãs. Isso já no começo do século XX, a mulher já passou a ocupar esse espaço de escritora e de ser respeitada também. Então, as irmãs, há muitas outras que escreveram sob pseudônimo exatamente para serem aceitas pelo mercado editorial. Mas as irmãs Brontë é demais. Então, irmãos Bell, na verdade. Aqui, vamos lá. Você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho. Eu tenho aqui. Na verdade, eu tenho esse livro numa edição, numa coleção do Graciliano, sem ilustrações, bem séria, por sinal. É bem séria no formato, eu digo. Mas aí eu consegui esse livro lindo de A Terra dos Meninos Pelados. Uma história infantil do Graciliano. O Graciliano tem um volume dessa coleção que é todo de histórias infantis. Mas A Terra dos Meninos Pelados vai falar sobre bullying. O livro, ele é de 1939. E o protagonista, ele é carequinha. Tem um olho azul e um olho preto. E aí ele vai parar, né, no imaginário dele, numa terra onde todos os meninos são assim. Então, a Terra dos Meninos Pelados. E lá, todo aquele preconceito e tal, não existia o nome bullying na época, né, não se usava. Todo aquele preconceito e tal não vai mais existir, porque ele vai encontrar os seus pares e vai viver um monte de aventuras. É um livro fofo para dar de presente, para você ler, é uma graça, e essa edição é muito bonita, olha. O ilustrador, ele é um brasileiro que cresceu na França. Gente, hoje é muito livro, então eu tô meio perdida aqui nas anotações. A terra, né, para onde o Raimundo vai, que é o protagonista, chama-se Tatipirum. Teve até, acho que um especial na Globo sobre esse livro. Então eu vou colocar aqui se aparecer. E aí, cadê o nome do homem, gente? Bom, enfim, o ilustrador tá aqui. Jean-Claude Ramos Orphan. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil, mas cresceu na França. Então o livro é todo lindo. Olha aqui. Que bonitinho. Tá vendo? Ele é todo ilustrado. E ó, tem umas anotações. Mas olha, é um livro para criança. Tá vendo? Bem tranquilo. Mas Graciliano Universal. É sempre para todo mundo. Você tem um livro de que nunca ouviu falar antes? Sim, eu tenho. Limonov. Aqui é uma edição da Tag, mas eu fui conferir, ele tá no catálogo da Alfaguara, que se não me engano é outro selo da Companhia das Letras. Gente, quando eu recebi... Não, e o livro veio de limão, né? Assim, quando eu recebi o livro, eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Porque a Tag tem a coisa da surpresa, das caixinhas e tal. E aí eu só bati o olho. Primeiro, não conheci o autor, e aí bati o olho e falei, o que é esta coisa? Na verdade, a história é um livro biográfico, é a biografia de um
espião russo. Olha aqui. E a descrição que eu achei numa crítica é que o Limonov era um delinquente, escritor, mendigo, mordomo, político e radical russo. Então é a biografia do Limonov. Tá? E aí essa edição é muito bonita, mas a gente acha numa edição também bem cuidada. Na Alfaguara, quando chegou, não fazia a menor ideia. Mas meio avoada, ignorante das coisas. Eu não sabia, tinha a menor ideia de que livro era esse. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Sim, a gente tem muitos livros, mas eu quis trazer Jorge Amado. Jorge Amado, Capitães da Areia. Gente, tem muita novela adaptada em obras do Jorge Amado, muita série. Gabriela Cravo e Canela, Tenda dos Milagres, Tocaia Grande, que são obras mais assim do ciclo do Cacau, ou mais ainda à frente na carreira do Jorge Amado, quando ele começa a falar de mulheres, né, das mulheres sensuais e tal, O Momento de Dona Flor e Seus Dois Maridos, obras muito interessantes também. Mas o Capitães da Areia, eu acho que é o melhor livro do Jorge Amado. Eu acho porque, assim, ele é um livro super crítico, ele é de 1937, é um livro que, às vezes, a gente costuma dizer que ele não envelheceu bem, porque ele vai mostrar o menino de rua muito diferente do menino de rua hoje. E eu tô falando aqui, não é do morador, é do menino de rua delinquente, que no caso tem um motivo para a delinquência e tem histórias muito tristes por trás dessas crianças. E a gente pega hoje o menino de rua delinquente, ele tem um outro perfil muito diferente. Então, há pessoas que abrem o Capitães da Areia e falam, isso aqui é impossível. Por outro lado, é um livro que é muito bacana de indicar para o primeiro ano do ensino médio. Primeiro, porque é um clássico da literatura brasileira. Tem gente que acha que o Jorge Amado não é um clássico não tão clássico quanto outros, né? Exatamente, acho que por essa terceira fase das mulheres mais sensuais e tal. Mas o Capitães, ele é muito bem recebido por quem tem 15 anos. Porque, querendo ou não, por mais que seja distante da realidade atual, há uma identificação pela idade, pela adolescência. O Enzo usou um termo no livro de Nárnia, quando ele falou rebeldia adolescente. E eu adorei quando ele falou isso. Porque tem isso, né? Todo adolescente tem, a gente questiona, a gente está crescendo e tal. E aqui, então, há uma identificação nessa adolescência, nesse adolescer das personagens conosco, com todos os leitores. Então é um livro bacana para indicar no primeiro ano do ensino médio.